Olá! Façamos hoje a leitura do capítulo 39 do livro de Jeremias, da Bíblia Sagrada. Essa palavra maravilhosa, essa palavra maravilhosíssima. Antes, vamos deixar aqui uma oração. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio, pela honra de poder ler mais um dia a sua palavra, que é viva e eficaz, mais penetrante do que a espada de dois gumes, como está escrito em Hebreus 4:12. Senhor, nós, nesse dia de hoje, pedimos que todas as pessoas que por acaso venham assistir esse vídeo, em alguma parte do planeta, em alguma época, que possam receber Jesus como seu Salvador de sua vida, se arrepender dos seus pecados, confessar seus pecados, e se batizar nas águas por imersão e passar a frequentar uma igreja evangélica onde ele recebeu o chamado do Senhor, né? E possa ali entregar seus dons e talentos para divulgação do Evangelho de Cristo. Porque Jesus disse, ide e pregar o Evangelho a toda criatura. Bem, então vamos lá. Jeremias 39:1. Nabucodonosor toma Jerusalém e livra Jeremias. Né? Então vamos lá. Jeremias 39:1. No ano 9 de Zedequias, rei de Judá, no mês 10º, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, e todo o seu exército contra Jerusalém e a cercaram. Jeremias 39:2. No ano 10º de Zedequias, no 4º mês, aos 9 do mês, se fez a brecha na cidade. Jeremias 39:3. E entraram todos os príncipes do rei da Babilônia e pararam na porta do meio, os quais eram Nergal, Sarezé, Sangar-Nebo, Sarsequim, Rabissares, Nergal, Sarezé, Rabi Mag e todos os outros príncipes do rei da Babilônia. E sucedeu que vendo Zedequias, rei de Judá, e todos os homens de guerra, fugiram então e saíram de noite da cidade pelo caminho do jardim do rei, pela porta dentre os dois muros, e saiu pelo caminho da campina. Mas o exército dos caldeus os perseguiu e alcançaram Zedequias nas campinas de Jericó, e o prenderam e o fizeram ir a Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Ribla, na terra de Ramate, e ali o rei da Babilônia o sentenciou. Jeremias 39:6. E o rei da Babilônia matou os filhos de Zedequias em Ribla, à sua vista. Também matou o rei da Babilônia todos os nobres de Judá. Jeremias 39:7. E arrancou os olhos a Zedequias e o atou com 2 cadeias de bronze para levá-lo à Babilônia. Jeremias 39:8. E os caldeus queimaram a casa do rei e as casas do povo e derribaram os muros de Jerusalém. Jeremias 39:9. E o resto do povo que ficaram na cidade e os rebeldes que se tinham passado para ele, e o resto do povo que ficou, levou Nebuzaradã, capitão da guarda, para a Babilônia. Jeremias 39:10. Mas os pobres de entre o povo, que não tinham nada, deixou Nebuzaradã, capitão da guarda, na terra de Judá, e deu-lhes vinhas e campos naquele dia. Jeremias 39:11. Mas Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia ordenado acerca de Jeremias a Nebuzaradã, capitão dos da guarda, dizendo, Jeremias 39:12. Toma-o e põe sobre ele os olhos, e não lhe faças nenhum mal. Antes, como ele te disser, assim procederás para com ele. Jeremias 39:3. Deste modo, Nebuzaradã, capitão dos da guarda, ordenou a Nebuzaradan, Rabi Sares, Nergal Sarezé, Rabi Mag e todos os príncipes do rei da Babilônia. Jeremias 39:14.
Mandaram retirar Jeremias do átrio da guarda e o entregá-lo a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, para que o levasse à sua casa, e ele ficou entre o povo. Jeremias 39, 15. Ora, tinha vindo a Jeremias a palavra do Senhor, estando ele ainda encerrado no átrio da guarda, dizendo, Jeremias 39, 16. Vai e fala a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo, assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, eis que eu trarei as minhas palavras sobre esta cidade, para mal e não para bem, e se cumprirão diante de ti naquele dia. Jeremias 39, 17. A ti, porém, eu livrarei naquele dia, diz o Senhor, e não serás entregue nas mãos dos homens perante cuja face tu temes. Jeremias 39, 18. Porque certamente te salvarei, e não cairás a espada, mas a tua alma terás por despojo, porquanto confiaste em mim, diz o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Que coisa linda, né? Nesse último versículo aqui, mais uma vez. Porque certamente te salvarei, e não cairás a espada, mas a tua alma terás por despojo, porquanto confiaste em mim, diz o Senhor. Senhor, agora vamos ver os comentários que existem existem aqui no rodapé dessa Bíblia, não é isso? Então, 39, 1. Jeremias e sua mensagem. Foram vindicados pela realidade histórica da queda de Jerusalém em 586. Jerusalém recebeu o castigo imperial típico reservado para as cidades que se rebelavam. Jeremias 39, 3. Os anciãos se assentavam à porta das cidades e ali tratavam de sua administração. Os príncipes da Babilônia usaram este gesto para indicar seu controle sobre a cidade. Jeremias 39, 5 e 6. Sem dúvida, o sofrimento de Zedequias foi intenso. Jeremias não havia profetizado que Zedequias escaparia de sofrimento, uma vez que seus pecados eram graves, mas que ele morreria em paz e receberia um funeral digno de um rei. Jeremias 34, 5. Fala sobre isso. Né? Deixa eu só ler aqui, Jeremias 34, 5. E tu não escaparás das suas mãos, antes, de certo, serás preso e serás entregue nas suas mãos. E teus olhos verão os olhos do rei da Babilônia, e ele te falará boca a boca, e entrarás na Babilônia. Todavia ouvi a palavra do Senhor, Zedequias, rei de Judá. Assim diz o Senhor a teu respeito, não morrerás à espada. Em paz morrerás, e conforme as incinerações de teus pais, os reis precedentes que foram antes de ti, assim te queimarão a ti e plantar-te-ão, dizendo, Senhor, porque sou eu que digo a palavra, diz o Senhor. E agora, 39, né? Versículo 12, diz assim, sem dúvida a pregação e os atos de Jeremias haviam sido relatados ao rei da Babilônia, uma vez que ele era um dos poucos que defendiam abertamente a submissão a Nabucodonosor. Os babilônicos consideravam Jeremias fiel à aliança entre Judá e a Babilônia e o recompensaram, como vemos em Jeremias 40. Neste caso, a fidelidade de Jeremias à aliança com os babilônios que o levou a instar os líderes e se entregarem, coincidiu com sua fidelidade ao concerto com Deus. Bem, então fizemos esses dois momentos, a leitura do capítulo de Jeremias, o rodapé que contém os comentários, não é isso? E agora vamos ver aqui, a reflexão de Elizabeth George, que está nessa Bíblia aqui. Ontem nós vemos jogadores do mesmo time, não é isso? Agora,
Hoje vamos ler aqui, ó, palavras proferidas no tempo certo. Né? Olha que reflexão maravilhosa. Todos nós precisamos de refletir sobre isso. Né? Então, temos aqui palavras proferidas no tempo certo. Essa é a reflexão que está na página 753. Diz assim, está baseado em Eclesiastes 10:12, né? Fala assim, enquanto a comunicação frequente e com muitas pessoas parece ser o objetivo nas culturas atuais, há muito mais objetivos piedosos para você ter em mente. Deixa eu repetir. Está baseado em Eclesiastes 10:12, que diz assim, ó, Eclesiastes 10:12. Diz assim, as palavras da boca dos sábios são agradáveis, mas os lábios do tolo o devoram. Então, diz assim, enquanto a comunicação frequente e com muitas pessoas parece ser o objetivo nas culturas atuais, há muito mais objetivos piedosos para você ter em mente. Provérbio 25:11 afirma, como maçãs de ouro em salvas de prata, assim a palavra dita na hora certa. Essa deveria ser a esperança e o plano de todas as suas comunicações, em especial com a pessoa mais importante em sua vida. Eis aqui no caso de seu marido, mas pessoas que não são casadas, não é isso? Aí tem outras pessoas que são importantes também em sua vida. Eis aqui alguns conselhos de Deus para a comunicação amorosa, mas aqui no caso, comunicação em todos os níveis, é isso? As palavras devem ser suaves. Uma resposta suave desvia a ira, mas as palavras ásperas estimulam a raiva. A Bíblia afirma que palavras agradáveis promovem o entendimento. Suas palavras têm de ser adequadas, doces para a alma e saudáveis para os ossos. Eclesiastes 10:2 afirma que as palavras dos sábios são agradáveis. E eis aqui algo certamente difícil. Todo homem deve estar pronto a ouvir, ser tardio para falar e tardio para se irar. Tiago 1:19. Permita que suas palavras, expressões e até mesmo sua expressão corporal seja a linguagem de Deus. Meu Deus, dá-me as palavras justas e certas para dizer. Aqui no caso ela coloca o marido, mas qualquer pessoa que você se relacionar, e aqui também as outras pessoas, não é isso? Refreia-me de comentários descuidados e inúteis. Que a minha palavra brilhe pelo valor de ser bem escolhida e gentil. É verdade. É verdade mesmo. Então, palavras proferidas no tempo certo. Né? Muito importante essa reflexão. E vale a pena ler de novo, sabia? Eu vou ler aqui, novamente. Para mim, essa reflexão. Enquanto a comunicação frequente com muitas pessoas parece ser objetivo nas culturas atuais, há muito mais objetivos piedosos para você ter em mente. Provérbio 25:11 afirma, como maçã de ouro em salvas de prata, assim a palavra dita na hora certa. Essa deveria ser a esperança e o plano de todas as suas comunicações, em especial com a pessoa mais importante em sua vida. Eis aqui alguns conselhos de Deus para a comunicação. As palavras devem ser suaves. Uma resposta suave desvia a ira, mas a palavra áspera estimula a raiva. A Bíblia afirma que palavras agradáveis promovem entendimento. Suas palavras têm de ser adequadas, doces para a alma e saudáveis para os ossos. Eclesiastes 10:12 afirma que as palavras dos sábios são agradáveis. E eis aqui algo certamente difícil. Todo homem deve estar pronto a ouvir, ser tardio para falar e tardio para se irar. Tiago 1:19. Permita que suas palavras, expressões e até mesmo sua expressão corporal seja a linguagem de Deus. Meu Deus, dai-me as palavras justas e certas para dizer às pessoas com quem me relaciono. Refreia-me de
de comentários descuidados e inúteis. Que a minha palavra brilhe pelo valor de ser bem escolhida e gentil. Amém, aleluia, glórias a Deus. Tá? Então, realmente, esta palavra foi maravilhosíssima. E aí, aquele terceiro momento em que a gente faz a leitura das letras de alguns hinos, né? E corinhos que estão aqui, que nós cantamos, mas muitas vezes não paramos para refletir na letra, não é isso? Pensar, cantamos, mas nunca paramos para ler a letra, não é isso? Então, hoje vamos ler o 506. O título é Bíblia Sagrada. Olha que maravilha! Bíblia Sagrada de Deus mandada, celeste tocha de vera luz. Torna minha alma cheia de calma, pois nela ouço a voz de Jesus. Ai, que coisa linda, maravilhosa. Bíblia gloriosa, joia preciosa, é meu tesouro do coração, que me enriquece, me fortalece, mostra-me em Cristo a salvação. Bíblia bendita, graça infinita, de Deus revela o seu poder. Dom verdadeiro ao mundo inteiro, dela obtenho sumo saber. Que maravilha, né? Esse é o nosso PLM. Não sei se é uma mulher, se é um homem, mas muitas músicas lindas, né? Nossa, muito lindas mesmo. Essa, então, era esse destaque total. Acho que eu já tinha visto alguma coisa hoje, antes aqui, sobre a Bíblia. O 506. Jesus salva. O Salvador te quer salvar, ó pecador. Vem sem tardar. Recebe no teu coração a gloriosa salvação. Jesus salva, Jesus salva, Jesus salva o pecador. Ele te ama, hoje te chama, com sua voz de amor. Jesus salva, Jesus salva, Jesus salva o pecador. Vem tu agora, vem sem demora, te entregar ao Senhor. O Salvador te chama, vem, recebe logo o sumo bem. A salvação, dom de Deus, a Jesus Cristo, o Rei dos céus. Jesus salva, Jesus salva. Jesus salva o pecador. Ele te ama, hoje te chama, com sua voz de amor. Jesus salva, Jesus salva, Jesus salva o pecador. Vem tu agora, vem sem demora, te entregar ao Senhor. O Salvador chorando está, porque não te entregas já. Vem hoje mesmo a Jesus, vem receber celeste luz. Assina PLM. Jesus salva, Jesus salva, Jesus salva o pecador. Ele te ama, hoje te chama, com sua voz de amor. Jesus salva, Jesus salva, Jesus salva o pecador. Vem tu agora, vem sem demora, te entregar ao Senhor. 508. Sua palavra revelada. Justa, explícita e muito pura é a lei do meu Senhor, para os tristes da aventura, libertando-os do temor. Sua palavra revelada é caudal de grande poder, donde a alma tribulada pode a seu sabor beber. Olha para o céu tão belo onde está teu Redentor, para sempre cesse o duelo, faze a paz com teu Senhor. Clama ao Salvador e a alma lhe entrega, ó pecador. Ele paz dará e calma, dando fim à tua dor. Assina a PLM. Então, lemos esses três, né? Esses três hinos, corinhos aqui. Acho que aqui são corinhos. Então, só nos resta agradecer a Deus, né? A palavra é sempre essa, né? E também uma palavra maravilhosa, né? Para a gente sempre encher o nosso coração. A nossa mente e a nossa alma. 24 horas por dia. Pedir perdão e perdoar. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio, pela honra de podermos ter lido mais uma vez a sua palavra. Pedimos nesse dia de hoje que o Senhor guarde todos os nossos pastores e pastoras de várias denominações que existem em toda a Igreja de Cristo, espalhada em todo o planeta. Senhor, guarde os pastores, as pastoras, guarde os irmãos, Pai.
protege, livra do mal, cristãos que estão sendo perseguidos em vários países, como a Nigéria. Né? Ô Pai, abençoa cada família que tem sido assim, né? Passando por esse sofrimento da perseguição e perda até de seus familiares por estarem numa igreja adorando a Cristo. Né? Ô Senhor, pedimos também por todos os nossos familiares, livra todos de acidente, livra todos de enfermidade, livra todos do homem mau. Guarda também nossos pastores e pastoras nesse sentido, Pai. Senhor, pedimos pelos nossos amigos e amigas também, pessoas que nos relacionamos. Pedimos pelas catástrofes, Senhor, no nosso planeta que o Senhor detenha com a tua mão forte, Pai. Em nome de Jesus. Senhor, dá-nos pessoalmente também um dia de paz, nos livra de acidente, nos livra do homem mau, nos livra de enfermidade, Senhor. Coloca a paz no nosso coração para enfrentar as situações desafiadoras no nosso dia a dia. Né? Pai, todas aquelas pessoas, famílias que estão passando agora por algum momento de extrema dificuldade, seja algum tipo de perseguição, seja algum tipo de dificuldade financeira, seja algum tipo de dificuldade também emocional e algum tipo de dificuldade física também, né? Emocional, física, espiritual, perseguições mesmo de vários tipos que existem hoje, que sejam todos guardados pelos teus anjos, Pai, protegidos, Pai. Aquelas, todos nós, Senhor, que estivermos doentes, com alguma enfermidade no nosso corpo, que o Senhor possa estar curando, em nome de Jesus. Amém, aleluia, glórias a Deus. Porque Ele vive. Então, encerramos a leitura do capítulo 39 de Jeremias, da Bíblia Sagrada. Também fizemos a leitura dos comentários que estão no rodapé da Bíblia. Em seguida, lemos aquela reflexão maravilhosa para nós guardarmos mais a nossa língua, sabermos como nos relacionarmos com as pessoas. E, finalmente, lemos algumas letras de alguns hinos e corinhos que estão nesta Bíblia. Em nome de Jesus, agradecemos. Porque Ele vive, posso crer no amanhã.